Graças a Deus. Amém. Vamos ler Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 ao 31. Vou ler um pouco rápido, por conta do nosso tempo ser muito preciso. Peço que os irmãos acompanhem Lucas, capítulo 15, de 11 a 31. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e de lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali, ele desejava alimentar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você estará sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus por sua palavra. Amém? Hoje eu vou falar sobre um tema que eu dei o título de Que tipo de irmão é você? A parábola do filho perdido ou do filho pródigo, ela vem numa sequência de 3 parábolas. E todas as 3 palavras falam sobre esse tema de ter perdido algo. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Mas para a gente entender um pouco melhor esse texto, nós precisamos categorizar melhor o que era uma parábola. Tem muitas pessoas que se equivocam quando vão fazer a interpretação de parábolas. Elas existem para ensinar algo sempre necessariamente positivo. Então, parábola não é um texto legislativo. O que seria um texto legislativo?
orai pelos seus inimigos. Está ensinando como devemos proceder. A parábola não tem essa perspectiva. A parábola ela é dita para que se tire um princípio dela e não exatamente para que ela seja um texto legislador da fé. Então, o propósito da parábola, nesse sentido, está dentro do contexto da cultura de um povo oral. A gente não deve, pelo menos em princípio, pegar uma parábola e ficar colocando símbolos nela. Esse personagem significa isso, ou esse personagem significa aquilo, num sentido, por exemplo, escatológico, daquilo que há de vir, da besta do Apocalipse, ou coisa do tipo. A parábola não tem essa ideia. Agora, os seus personagens, sim, podem nos ensinar algo, mas não que eles simbolizem algo, diferente daquilo que está sendo narrado. E em muitas situações, nós vamos ver que a própria parábola, por si só, dá o sentido final. Um exemplo clássico disso é quando Jesus está ensinando sobre amar os inimigos, ou sobre amar o próximo, melhor dizendo, sobre amar o próximo. E aí alguém pergunta, quem é meu próximo? Então ele vai falar sobre o bom samaritano. Porque ele está falando sobre amar aqueles que são inimigos, ou que são outra pessoa que é diferente de mim, no sentido de próximo, né? Então, o que aconteceu que motivou Jesus a escrever essa parábola? Nós vamos encontrar a resposta para essa pergunta nos primeiros 2 capítulos de Lucas 15. Ali temos o cenário que motiva Jesus a falar dessas 3 parábolas. E qual que é o cenário? Havia uma murmuração dos fariseus, doutores da lei, dizendo o seguinte: quem é esse homem que come e bebe com pecadores? E aí, então, Jesus propõe essas 3 parábolas. Ele come e bebe com pecadores. Na verdade, essa resposta de Jesus aos religiosos de plantão tem como propósito mostrar qual é o coração do discípulo, ou deve ser o coração do discípulo. Ao que o discípulo deve prestar atenção, o que ele deve amar, o que ele deve odiar, o que ele deve buscar, o que ele deve ser indiferente. O que Jesus está fazendo por meio dessas parábolas é nos apresentar a essência do reino de Deus, a essência da mentalidade de Jesus. As primeiras 2 parábolas desse trio, né, apresentam a alegria de Deus na salvação de pecadores. A busca de Deus na salvação de pecadores. Qual é o pastor que não deixa de lado as 99 para buscar a ovelha que se perdeu? E qual é a dona de casa que, quando não perde um dinheiro pela casa, não sai fazendo uma faxina para tentar encontrar esse dinheiro? Nós estamos falando sobre um compromisso com o perdido, da parte de Deus e de Jesus. É como se nós estivéssemos vendo Jesus apresentar o ensino nessas primeiras parábolas, né? E na terceira parábola, que é o objeto da nossa reflexão essa manhã, ele dá um ensino prático. É como se fossem as primeiras 2 parábolas uma teoria e a prática na terceira. É um preparo do nosso coração para um entendimento mais profundo da verdade do Senhor. Fariseus e escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Mas o texto da parábola em si traz um cenário dramático. Um menino irresponsável que sai pegando parte da herança dele e torrando por aí na bagunça, até que se esgote todos esses recursos, provavelmente fruto de muito trabalho do pai e, pelo jeito, também do irmão mais velho. E agora ele está ali alimentando porcos. Isso para
o fariseu e o escriba que está ouvindo, porque tem uma audiência, ele está respondendo a um grupo. Qual é o animal mais imundo que pode haver para o judeu? O porco. O trabalho desse menino é cuidar de porco. Não é à toa. Ele poderia estar cuidando de ovelha? Ele poderia estar cuidando de vaca? Ele está cuidando de porco. Aquilo que é o máximo da degradação humana na cultura judaica. É isso que parece que foi reservado a um filho obstinado e rebelde. O fundo do poço. Provérbios 20 a 21 diz o seguinte: se alguém amaldiçoa seu pai e sua mãe, a sua lâmpada se apagará na mais densa escuridão. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Maldito é o que antecipa a herança. Em outras palavras. Ele antecipa a herança, ele desonra o pai. Ele diz para o pai que, para mim, se o senhor está vivo ou está morto, não importa. Porque o que eu quero são os seus bens. E vai embora. Pega o dinheiro e, como a gente diz num português mais erudito, vaza. Nós temos 3 personagens chaves aqui. Perdido, o pai e o primogênito. Vamos pensar um pouco sobre o que esses 3 personagens estão nos ensinando nesta manhã. Esse vídeo que eu apresentei para vocês é muito emocionante, porque a gente vê o poder gracioso de Deus em dar novas chances para pessoas como eu e você. Que somos pródigos, perdidos em potencial. Pródigos arrependidos, pródigos que escolhemos voltar para a casa do Pai. Às vezes voltamos para a casa do Pai só porque a gente está com fome. Outras vezes porque a gente reconhece quem é o Pai e quem somos nós. Outras vezes porque a gente deixa de colocar os nossos olhos na herança e volta os nossos olhos para o Pai. Mas o fato é que todos nós temos exatamente o mesmo potencial de fazer uma besteira enorme na nossa vida, e alguns com um talento especial para fazer várias besteiras. Mas Deus tem uma nova chance para aqueles que se arrependem. E sempre teremos um pai de cabelos brancos no portão, tentando nos avistar na estrada. A porta desse pai nunca vai estar fechada. O filho perdido foi recebido não como ele merecia, mas como ele precisava. E isso agride um pouco o nosso senso de justiça, né? É interessante que, quando eu compreendo e creio que Deus em Cristo não só perdoou meus pecados, meus passados, mas, acima de tudo, quando eu entendo que Deus apagou o meu passado, como é que eu posso ir atrás dele outra vez? Como é que eu posso tentar desenterrá-lo? Meu passado foi lavado e crucificado, minhas roupas foram trocadas. Um anel foi colocado no meu e no seu dedo. Uma festa foi feita por causa da nossa vida. E uma mesa foi preparada para nós. Eu gosto muito dessas figuras do Evangelho. Nós estamos sendo esperados para uma festa. Por isso que eu acho que crente e comida combina tanto. Porque o nosso futuro é festa. Diz a palavra de Deus que Ele preparou-nos uma mesa de banquete. E sua bandeira sobre nós é o amor.
Nosso Deus é um Deus de festa. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa. Uma festa de casamento. Que boa inauguração de um ministério. Né? Então, quando eu olho para esse perdido, é impossível não me enxergar nele. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que Ele trocou minhas vestes. Trocou as suas. Pode trocar qualquer uma, por pior que ela possa parecer. Mas existe também o pai. E o pai, um pai que ama, e ama a despeito das escolhas mortais que eu e você fazemos. Isso é extraordinário. Porque a gente tem um pai que não está preocupado com a sua reputação diante do frágil senso de justiça humana. Muito frágil. Porque aquele menino mais novo tinha que ter tomado uma bela de uma surra. Porque aquele menino mais novo não podia nem ser recebido. Porque aquele menino mais novo não tinha direito de ser posto de novo dentro de casa. Ele tinha que amargar as consequências das suas escolhas. Imagina se Deus nos tratasse assim, colocando sobre nós todo o peso das consequências das nossas escolhas. Colocando na nossa conta todos os boletos dos anos que nós rejeitamos, dos momentos que a gente escolheu a ira ao invés da graça, dos momentos que nós não fomos fiéis, dos momentos que nós erramos com os nossos filhos. Imagina o tamanho do boleto que nós tínhamos hoje na nossa mão, se não fosse a graça de Deus que nos perdoa, nos ensina, nos educa a viver o presente século sensata, justa e piedosamente, como diz as Escrituras. Mas é um pai que não está muito preocupado com essa nossa justiça própria. Um pai que arrisca sua reputação. Talvez até dedicando mais tempo a um filho problemático do que a um filho justo. Porque o filho problemático precisa muito mais dele do que aquele que não transgride nenhum dos seus mandamentos e que está o tempo inteiro trabalhando e que está o tempo todo servindo fielmente ao seu pai. Que justiça é essa? É a justiça de Deus e não a nossa. E a Bíblia chama a nossa justiça de trapos de imundícia. Que num português melhor é o seguinte: trapos de imundícia é nada mais, nada menos do que um absorvente usado. Esse é o termo que a Bíblia usa para descrever nosso senso de justiça. Um absorvente usado. Então, o pai recebe o filho, e eu acho interessante essa cena da recepção desse menino, porque eu me lembro muito de Gênesis 3. Em Gênesis 3, quando o casal peca, nós temos uma cena muito interessante. Deus volta ao jardim, como sempre fazia em toda viração do dia, para visitá-los. E aí eles estão escondidos agora, porque eles pecaram diante de Deus. E é interessante a pergunta que Deus faz para o casal, quando ele está ali no jardim. Quando o seu filho ou a sua filha apronta na sua casa, na minha casa, minhas filhas, geralmente a pergunta que a gente como pai costuma fazer é: o que é que você fez? Teve um problema na escola, você fala: o que é que você aprontou? Não é verdade? Tem a ver com a ação. É o ato que a gente está focando. Qual é a pergunta de Deus no jardim para o casal? O que é que você fez? Por que é que você me desobedeceu? A pergunta de Deus é: onde vocês estão? O foco não é a atitude errada. O foco é o relacionamento. Onde é que vocês estão?
Eu lembro que lá em casa tinha tinha um negócio engraçado. Caía um copo, quebrava. E aí um de nós, que eu não vou dizer quem, perguntava assim: quem quebrou? O dom da pergunta errada. Aí a gente teve que passar por um processo de discipulado. A pergunta não é quem quebrou. A pergunta é: você se machucou? Tá tudo bem aí? Não é? Mas a gente tem a nossa justiça e a gente quer satisfazer a nossa justiça. Quem aprontou isso? Quem que quebrou? Quem sumiu o meu livro? Porque o importante é o ato e não a relação. Deus inverte essa lógica. Deus inverte essa lógica. E a parábola do filho pródigo, que é um instrumento didático, está dizendo o seguinte: não é momento de perguntar: cadê o dinheiro que eu te dei? Não é momento de perguntar: o que você estava fazendo com a sua vida? Não é esse o momento. O momento é: busque a melhor roupa. Dê um banho nele. Põe lenha no fogão. Vai buscar um bezerro gordo. A pergunta revela muito da nossa cosmovisão. Revela muito do que nós estamos valorizando. Revela muito de quem somos. Revela muito pelo fato de que a gente se parece muito mais com um credor incompassivo do que com um devedor quebrantado. A pergunta é: onde você está? A pergunta tem a ver com a presença e não com a atitude. Pró-encontro. E não uma prestação de contas de quem precisa satisfazer uma justiça implacável, cruel, carnal, demoníaca. O pecado nos envolveu no medo e na culpa, mas a graça de Deus nos busca, nos confronta, nos acolhe, nos cura e ressignifica a nossa história. Eu imagino que, tentando explorar um pouco mais dessa história ilustrativa para nós, que o amor do Pai foi mais didático do que qualquer prestação de contas poderia ser. O abraço daquele pai falou mais do que qualquer sermão que aquele jovem merecia ouvir. O pai pregou, ensinou e curou com um abraço. E é uma das coisas que essa geração mais precisa. No Gênesis 3, o casal pega folhas de figueira e tenta cobrir a sua própria nudez. Deus vai lá e sacrifica um cordeiro e com as peles do cordeiro cobre a nudez dele. O primeiro sacrifício de cordeiro para a remissão de um grave erro. Gênesis 3. No Gênesis 3 está todo o evangelho. O descendente seu vai esmagar a cabeça da serpente. Mulher. Nossos esconderijos são inúteis, como foram no Éden e são agora. Pode ser que você se encontre dentro de um chiqueiro alimentando porcos. Deus te acha lá. Para onde me ausentarei do seu espírito? Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Deus nos encontra porque os nossos esconderijos são inúteis. E Ele nos veste com o manto da justiça de Cristo que nos torna filhos limpos diante dele. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nos lava de todo pecado. Deus não só nos torna filhos, Ele quer que nós nos sintamos como filhos.
que nós nos comportemos como filhos, que nós aprendamos a viver na casa do Pai. Mas então nós temos o primogênito. Então, com o perdido, eu aprendo a olhar para mim. Com o Pai, eu aprendo a olhar para ele e ver nele a minha identidade de filho. Mas o que nós podemos aprender com o primogênito? O irmão foi encontrado, a vida do irmão está sendo celebrada, ele chega do campo, ouve o barulho da festa. E quando ele sabe o que está acontecendo, alguém conta para ele o que está acontecendo, ele fica absolutamente indignado. Porque a justiça dele foi completamente desprezada. Ele queria que o irmão fosse tratado como merecia e não como precisava. Ele não se conforma com aquilo. Então o primogênito se recusa a entrar, fica indignado e, para piorar a situação, põe o dedo na cara do pai. Eu sempre fui fiel e é assim que o senhor me recompensa? Eu sempre fiz tudo certinho e é isso que eu recebo em troca? Os bens que o senhor me deu estão tudo aqui guardadinho na poupança da Caixa Econômica Federal? E o senhor nunca me deu um cabrito. Sabe quem que é o primogênito? O primogênito é o religioso aprovado. O primogênito é o primeiro colocado no vestibular da religião. Top de linha. O religioso é aquele que se sente tão justo que ele é capaz de impor censura na alegria. O religioso teria virado para Jesus nas bodas de Caná e falado assim: o senhor está estimulando a bebedeira desse jeito. O religioso aprovado. O cara cumpre todos os requisitos. Primeiro lugar no concurso público. O primogênito não entra na festa. O primogênito não entra na festa. Ele não celebra a graça operante na vida daqueles que não merecem. Porque o compromisso dele é com o seu senso de justiça. É com as normas da religião. O primogênito, ele é o defensor da lei, da ordem, da moral e da decência. O primogênito não aceita que Jesus lave o pé dele, imagina. O primogênito não estende seu coração para o fraco. Ele escolhe a doutrina em detrimento do quebrantamento. Eu lembro que na minha época de seminário, tinha uns camaradinhas lá, os caras tinham um compromisso em defender a reputação de alguns teólogos, mais que Jesus, impressionante. E eu via eles falando mal de todo mundo, assim, eu ficava olhando. Aí eu ficava pensando, o que adianta ter doutrina reta e vida torta? Não adianta nada. É uma lata, é um sino que retine, uma lata barulhenta. O primogênito não entra na festa. Ele está comprometido em tratar o perdido de acordo com os seus atos. Ele mede o outro pela sua régua. Ele não entende a justiça de Deus, que a justiça de Deus não produz a ira. A justiça de Deus não persegue ninguém. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, o amor não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O primogênito não conjuga o nosso. Ele conjuga o meu e o seu, nunca o nosso.
esse seu filho. Olha que expressão curiosa. Esse seu filho. Esse primogênito matou até o irmão. Aliás, a Bíblia diz que se você odeia seu irmão, você é homicida. Ele matou o irmão. Esse seu filho. Ele não disse, o meu irmão voltou. Ele disse, esse seu filho. E aí o pai fala para ele, esse seu irmão. Não é só meu filho, é seu irmão. Que podia estar morto agora. Olha que coração mais seco. Sem misericórdia. Cruel. O primogênito não divide nem multiplica. Só soma e subtrai. Então, a minha pergunta para a gente aplicar esse texto e alinhar o nosso coração ao coração do Senhor é: que tipo de irmão é você? Deus não precisa de bajuladores, né? Deus está formando uma família. E por causa disso, muitas vezes, Ele vai tratar esses filhos mais complicados e difíceis com uma atenção diferenciada em detrimento de outros filhos que estão caminhando de forma mais bíblica, obediente, correta, ética. Porque o filho em desajuste precisa dessa atenção. E aí os certinhos muitas vezes não vão entender o pai. A grande questão que nós precisamos entender nessa manhã é que se Deus se comprometer com a nossa ética, Ele se transforma só em Deus. E Ele deixa de ser pai. E o compromisso do Senhor, segundo as Escrituras, é se revelar a nós como pai. E não como um Deus. Ele nunca vai deixar de ser pai para ser Deus. Ele é pai nosso. Nosso. Então, ele pode sacrificar a sua reputação de Deus para não perder a sua identidade de pai. Ele vai correr para encontrar o filho perdido. Ele vai deixar todo mundo chocado. Ele vai salvar o pior dos pecadores. Ele busca a ovelha perdida. Ele não mede esforços para encontrar a dracma perdida. Só que às vezes isso nos escandaliza como igreja. Porque alguns de nós somos extremamente religiosos. Alguns de nós temos mais compromissos com a justiça humana do que com a graça divina. Deus não está refém dessas coisas. Deus não está com um checklist na mão, avaliando a liturgia dos nossos cultos. Ele não é um adolescente responsivo à nossa performance religiosa, à nossa robustez teológica. Ele é pai. E ele não vai se rebaixar à sanha dos religiosos. De maneira que eu queria muito que essa igreja fosse uma igreja pronta para receber eunucos, pronta para receber fumantes, pronta para receber prostitutas, promíscuos de plantão, pronta para acolher pecadores.
Porque eles espelham a real condição da nossa alma, que a gente disfarça com a religião. Deus não tem compromisso com os fiscais da moralidade, com o princípio regulador do culto europeu. Deus ama e salva pecadores. A dignidade do Evangelho e da paternidade de Deus deveria levar esses primogênitos a chamar para si a responsabilidade e dizer: Pai, eu não vou descansar enquanto eu não encontrar o meu irmão. Pai, conta comigo, porque eu vou com os teus servos atrás dele, nós vamos trazer ele de volta. Esse é o coração do filho. O coração do religioso está completamente indiferente à situação do menino. Protesta quando esse menino recebe graça. Não entra na festa. Que tipo de irmão nós somos? Que tipo de família nós somos? Diz o Provérbios 17:17, texto muito conhecido: em todo tempo amo o amigo e na angústia se faz um irmão. Irmandade se fortalece no sofrimento. Na angústia se faz irmão. Na angústia nos fazemos irmãos. No dia mau, no dia ruim, no dia da tragédia, no dia do velório, no dia do enterro, no dia da perda, no dia do incêndio, no dia da enchente, nos fazemos irmãos. E não quando está tudo bem. Quando está tudo bem, a gente é amigo. O dia que o bicho pega, a gente se torna irmão. Todo o tempo, amo um amigo. Na angústia, nos unimos como a família que sempre devemos ser. No dia da angústia, vá atrás do seu irmão. No dia da festa, celebre com seu amigo. Mas no dia da angústia, não se esqueça do seu irmão. Os limites da amizade, eles se entrecruzam na hora da dor. E o primogênito não entendia isso. No meio das decepções, no meio das angústias. De maneira que eu acho que a nossa fé é provada na hora das decepções. E eu vou dar um exemplo prático de como é que a gente é fraco nessas questões. Quem vai ser o meu modelo hoje? Foi a Camila, já foi, tem que escolher outra. Vou pegar então a Marina hoje. Vou dar um exemplo do que é que eu estou falando aqui. Marina, o dia que você quiser fazer uma grande besteira e uma grande maldade, faz comigo. Porque eu te amo e sou sua amiga. Se você aprontar com seus inimigos, eles vão acabar com você. Comigo não. Eu sou sua amiga e eu estou pronta para te perdoar. Eu te amo em Cristo. Então, se você tiver que errar com alguém, erra comigo. Na angústia se faz irmão. A palavra de Deus diz em Romanos que Jesus é o primogênito de muitos irmãos. Primogênito, palavrinha curiosa, né? Primeiro gênio. Primogênito. O irmão mais velho. O primeiro daquele gênio. O primeiro daquela família. Quem abre a descendência. Somos família de Jesus. Somos família de Deus. Jesus é nosso irmão mais velho. E ele nos buscou. Ele não quis satisfazer uma justiça própria. E ele tinha poder para isso porque ele não pecou. Ele desce da casa do Pai e vem buscar os seus irmãos. Encontrá-los numa pocilga,
lavá-los, trocar a roupa deles, colocar um anel no dedo deles. Esse anel é uma representação de família, de pertencimento familiar. E essas vestes é uma representação do que nós temos em Apocalipse. Em pé diante do Cordeiro com vestes brancas. Essa parábola é uma provocação para os judeus e fariseus, mas é uma manifestação da graça bendita de Deus para conosco, que nos lavou, que nos encontrou num pior cenário possível. Às vezes encontrou em cenários tão deploráveis que nos encontrou na religião. O lugar que mais produz cegueira possível e imaginável. Tanto é que muitas vezes nós vemos gente muito mais quebrantada, muito mais fervorosa na fé, quando sai de cenários terríveis do que quando está saindo de cenários religiosos. Os religiosos são terríveis. Aparência de santidade, negando, entretudo, o poder. Hebreus 2 diz o seguinte: porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eu estou aqui, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então, irmão e irmã, nessa manhã, eu quero dizer que nossa igreja e a nossa fé não é um lugar para te ensinar a se comportar bem. Você está aqui para desenvolver a sua filiação e a sua irmandade. E não para pegar um código de comportamento do que fazer e não fazer. Nossas portas estão abertas para todos ou para aqueles que se comportam. Nossas tradições religiosas estão a serviço da salvação ou da nossa própria justiça, da nossa teologia, da nossa história gloriosa, da tradição reformada, tipicamente presbiteriana? O que é a nossa tradição? A que a nossa tradição serve? Vou dar um exemplo interessante. Todos sabem que os judeus guardam o sábado. Sexta-feira, no fim da tarde, até o fim da tarde do sábado, muitos judeus nem pegam elevador, não ligam o fogão. Tem um tipo de fogão próprio para cozinhar no Shabat. As religiões são muito levadas a sério, as tradições, aliás, são muito levadas a sério à risca. E tem uma coisa que acontece nas sinagogas, nos cultos, nas cerimônias do Shabat, que é interessante. Eles não podem fazer isso que o Saulo está fazendo aqui agora, no Shabat, porque é considerado trabalho. Isso significa que toda a comunidade surda israelense, judaica, não tem acesso à Torá. Tradicionalmente não teve acesso à Torá, a palavra de Deus. Por quê? Porque a tradição se tornou mais importante que as pessoas. A tradição se manteve a serviço da morte e não da vida. E esse é o nosso perigo como igreja. Nós não podemos permitir que tradições sirvam à morte em nosso meio. Nós temos que amar as pessoas. E, se for o caso, mexer no nosso culto, para que todos tenham acesso à palavra do Senhor. Mexer na nossa luz, mexer na escada, mexer na arquitetura, mexer no som. Estou aconselhando uma família que está voltando do campo, choque cultural gravíssimo, alto nível de choque cultural, crianças se mutilando, crise de ansiedade aguda. 2 dos meninos são autistas, não conseguem ir nos cultos do Brasil por causa do barulho.
O que a gente ama quando a gente diz que o ama? O que de fato nós estamos amando? Quando você tenta colocar um pano velho numa roupa nova, ou um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha, você perde duas roupas, a velha e a nova. Quando você tenta colocar vinho novo num odre velho, a pressão do vinho novo estoura o couro do odre velho. Você perde todo o vinho. Quando eu olho em Atos 6, acontece um fenômeno interessante ali na instituição do diaconato. Muitas vezes nós lemos o texto de forma meramente legislativa e não entendemos o contexto que está por trás desse texto. Viúvas de outra etnia, não judias, foram deixadas de lado na distribuição dos alimentos. Só porque elas eram de outra etnia? Coincidência, será? Foram deixadas de lado. Mexeram na estrutura da igreja, criaram os diáconos para que a missão não fosse perdida. Mexeram na estrutura. A gente vê apenas como quais são os critérios para escolher diáconos. Não, não é isso não. O texto está dizendo que eles preferiram mexer na estrutura eclesiástica para não deixar de lado a missão deles, que era tanto de ensinar as escrituras quanto atender os necessitados. E eu acho que essa é mais uma advertência do que necessariamente um padrão normativo de escolha de obreiros. É uma advertência. Nós estamos prontos para, como a igreja reviver, bater de frente com a tradição em nome do amor às vidas? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer com muita honestidade, porque nós vamos sacrificar a nossa reputação. Os religiosos vão ficar enfurecidos. Você é um filho de Deus que busca seus irmãos que estão vivendo como porcos? Ou um religioso justiceiro, carnal e tipicamente órfão? Porque esse irmão mais velho também não tinha pai, não. Ele tinha um patrão. Ele estava muito mais se comportando como um sindicalista do que como um filho. Aqui é um lugar para a gente errar uns com os outros, irmãos. Aqui é um lugar para a gente acolher uns aos outros, para nós abraçarmos uns aos outros. Que tipo de irmão é você? Que tipo de família nós estamos construindo? Eu quero encerrar dizendo que nós precisamos mudar a nossa perspectiva de eternidade. E talvez eu vou falar uma coisa que vai te assustar um pouco, mas acompanhe meu raciocínio. Tudo que Deus faz é provisório. Um feto é provisório. Um bebê é provisório. Um adolescente é provisório. Um adulto é provisório. Um idoso é provisório. O casamento é provisório. A igreja é provisório. O tempo é provisório. Seu salário, especialmente, né? Provisório. Sua profissão é provisória. Esses instrumentos são provisórios. Eu não sou nada. Você não. Jesus foi provisório na terra. Tudo que Deus faz é provisório. Mas nós queremos fazer coisas para sempre na terra. Nós nos apegamos às coisas. Nós, né? Sabe aquela expressão, caixão não tem gaveta? Nós confundimos o para sempre com o eterno.
Nem tudo é eterno. A maioria das coisas são provisórias, ainda que elas durem. Nós temos que entender o que é eterno e a diferença do que é eterno com o que é provisório. Igreja é provisório, denominação é provisório, doutrina é provisório. Eu sou meio... Coitado, o Arthur está sofrendo aqui. E eu, para ficar quieta, eu estou... Vamos lá. Sua justiça é provisória. E por que a gente se apega tanto, né? A essas coisas. Nós precisamos colocar a nossa mente no que é eterno. E aí a gente usa as coisas provisórias, dando para elas o status que elas de fato têm, coisas provisórias. Tem gente que cuida mais do carro do que da esposa. É provisório. Tem mulher que cuida mais da casa do que do marido. Minha filha, casa é provisório. Sua estante pode cair, sua louça de porcelana pode quebrar todinha e ficar só um pires. Provisório. Sabe aquele pessoal que guarda a toalha mais chique e não usa? Aí morre. A toalha está lá, linda. Ela morreu. Nunca usou a toalha de algodão egípcio na vida. 300 fios. Porque guardou. É provisório. Usa, criatura. Você vai morrer. Vai pôr a toalha no caixão? Seu irmão estava morto e reviveu. Milagre. Arrependimento é milagre. Vida transformada é milagre. Casamentos salvos é milagre. Perdoar abusador é milagre. Amá-los, maior milagre ainda. Amar o inimigo, milagre. Orar por inimigo, milagre. Isso é eterno. Isso tem perspectiva de eternidade. Que Deus governe a nossa vida milagrosamente. Que nossos olhos estejam no eterno e não no provisório. Em nome de Jesus. Que nós possamos alinhar a nossa espiritualidade ao coração do Pai. E não a alguma tradição, por melhor e mais bem intencionada que ela seja, porque senão seremos os fariseus do século XXI. Indignados com a graça de Deus. Dentro da religião. Alguém nos diz que o lugar onde Jesus é mais traído é na mesa. É por gente que consegue colocar o seu pão no vinho dele. Que o Senhor nos assista nas nossas fraquezas, em nome de Jesus.